tá logo aí, né? Por isso, agora a gente vai conhecer histórias inspiradoras de mulheres que enfrentaram muitos obstáculos em busca da maternidade, mas que superaram todos eles por meio desse amor incondicional. Elas são mães de coração, as mães que optaram pela adoção de seus filhos. Para começar, a gente tem o depoimento da Lucrécia, a nossa querida Lucre, que é maquiadora e cabeleireira aqui na TV Gazeta. Veja aí. Eu fui convidada pelo programa Mulheres para dar o meu depoimento sobre adoção. Eu e meu marido sempre tivemos o desejo de ser pais e não conseguimos engravidar, então partimos para a adoção, que era um desejo que a gente já tinha. O nosso processo demorou em torno de 2 anos, foi um processo longo, de muita ansiedade, porém, quando chegou o momento de conhecer o nosso filho, foi o momento mais mágico da minha vida. O meu filho nasceu com um probleminha de saúde, que é um problema congênito no coraçãozinho. Ele teve que passar por algumas cirurgias. Então, quando ele chegou para nós, ele estava um pouquinho debilitado. Então, o nosso primeiro momento com ele foi só de cuidados e de amor. Hoje em dia, ele está com 9 anos, é um menino cheio de saúde, cheio de alegria, que só trouxe amor para a nossa família. Eu não poderia ser mãe de outro ser humano que não fosse do meu filho. Eu te amo, filhinho. E para aqueles pais que desejam partir para adoção, é algo que vem do coração, que não tem como ser diferente do amor de qualquer mãe, de qualquer situação. Então, para aqueles papais que estão tentando ou desejando passar por isso, só vai, porque é muito bom ser mãe do coração. Que linda! A Lucrécia é uma das pessoas que eu admiro aqui dentro da emissora, por toda a luta, né? A gente que acompanhou esse processo todo ao lado dela, já faz muitos anos que ela está aqui. Eu sempre digo que a história dela é maravilhosa e merece ser contada, recontada, quantas vezes precisar, né? Realmente, para as pessoas entenderem o tamanho desse amor. É muito lindo. Um beijo para você, viu, Lucre? Beijo para a família toda, para o Marquinhos, para todos aí, tá? Agora a gente está aqui no estúdio com uma querida. Aqui do meu lado está a Marici Ferreira. A Marici é uma mãezona, mãe do Luiz Paulo, da Júlia, Maria, e do eterno Pedro. Por que a gente diz eterno? Porque após uma fatalidade, a Marici redescobriu a maternidade por meio da adoção. E eu quero dar as boas-vindas a você. Antes de mais nada, agradecer por estar aqui e compartilhar essa história com a gente. Bem-vinda. Que é isso, muito obrigado. O prazer é meu, né, de poder mostrar um pouquinho de amor para essas mulheres todas e de coração. E a gente diz eterno porque, infelizmente, ele não está mais aqui, né? Você passou por uma história muito difícil, enquanto o seu bebê tinha apenas 2 aninhos, né? Isso. 2 anos e 3 meses, aí ele foi diagnosticado, tinha uma apendicite, e nós fomos diretamente para o hospital para fazer. Não era uma coisa natural, porque uma criança de 2 anos e 3 meses não teria, é muito difícil. Mas fez a cirurgia e aí ele teve uma parada cardíaca, e aí ele entrou em coma e 2 dias ele se foi. Isso faz quantos anos já? 35 anos. Há 35 anos. Isso, atrás. E eu imagino quanto foi difícil diagnosticar uma apendicite numa criança tão pequenininha, né? Porque febre criança tem com uma frequência enorme por N razões, né, Marici? Exatamente. A gente aprende também. É que hoje também a medicina está muito mais evoluída, né? Mas assim, as crianças têm febre, e febre por quê? São anticorpos que estão brigando para lutar. Resolver alguma questão, né? E ele tinha pouca febre. Ele quase não tinha febre, mas ele tinha dificuldade de você perceber que ele estava com alguma coisa, mas a gente não conseguia saber. Aí que foi diagnosticado, levei ao pronto-socorro e foi diagnosticado e foi. Mas eu imagino que foi muito rápido também, né? Porque de repente ele entrou na cirurgia, pouco tempo depois o seu bebê virou um anjinho. O que aconteceu, como ele teve a parada cardíaca, ele foi operado, mas no meio da cirurgia deve ter tido algum problema, talvez alguma alergia a algum medicamento, alguma coisa, e aí ele não resistiu. Aí teve uma parada cardíaca, mas a gente aprende, né, muitas coisas. No momento é muito difícil, Como que você encarou isso, Marici? Eu acho que eu tive uma força divina, assim, que eu não sei dizer de onde vem a força. Somos mães e mulheres, né? Eu acho que sempre tem uma força além de nós. Então, eu enfrentei, né? Lógico, não tem o que fazer. No momento, acho que qualquer pessoa ou qualquer mulher que perde um ente querido, e um filho ainda mais, tem vontade de ir embora junto, né? Acho que eu tinha vontade de ir, mas
Como você vai? Por quê? Né? Então a gente tem que acreditar que alguma coisa tem para a gente aprender. E aí você continua vivendo, triste, né? Mas eu tentei ler, me consolar, na verdade, buscando os porquês. Né? E buscando... Porque de fato, né? Desculpa te interromper, mas essa questão da sequência natural da vida, né? Como se diz, como a morte é natural e a gente tem que encarar a morte de uma forma natural. Mas a morte de um filho é muito difícil, né? Porque é como se fosse uma inversão, né? Que o natural é os filhos verem o pai ou a mãe falecerem no tempo, né? Certo? Mas o contrário deve ser muito difícil de encarar. E você encontrou força olhando sempre para cima? Como é que, de onde veio essa força, Marici? Eu até recebi várias mensagens na época e um livro me marcou, um livro infantil, que eu inclusive distribuí no velório dele. E era um livro que se chamava Pingo de Luz, é infantil, e lá dizia muito assim, quem teme a morte, teme a vida. Né? E mostrava o quanto essa passagem de qualquer ser humano é uma coisa que tem que ser olhada de uma forma mais tranquila. E dizem que é mais difícil você nascer do que você morrer. É mesmo? Isso no plano espiritual. Isso, Então, assim, você tem que acreditar, né? Eu acredito e se não, eu acho que se eu não acreditasse que tem uma vida além da morte, eu talvez não tivesse tido uma tranquilidade para passar esses momentos e esses meses um pouco difíceis. No começo é difícil, mas eu voltei a trabalhar logo, porque a sua mente tem que estar ocupada. E eu tenho meus momentos, e tinha meus momentos de tristeza, né? Então, eu trabalhava durante o dia e à noite ou à tarde, eu tinha o meu momento né? Que era aquele luto que você estava vivendo, meu luto, né? E eu lia muito e tinha ali a minha passagem. E foi durante esse luto que você teve a ideia de ter mais filhos? Não, porque é natural. Imagina, você perde uma criança que está na sua casa de 2 anos e meio, andando, brincando, de uma hora para outra. Eu queria substituí-la, que é natural a mulher querer isso. Mas não é o momento, porque tudo está determinado na vida da gente. E como é que veio a ideia da adoção? Isso, aí por um período eu falei logo no momento, eu falei, eu gostaria de ter outro filho. Vou engravidar, mas aí vão demorar 9 meses de gravidez, mais 2 anos para crescer até estar na época do que estava meu filho. Então, ia demorar muito. Aí eu falei, vamos adotar. Fui procurar. Óbvio que fui em todos os cartórios, fui pelos caminhos todos naturais, vi algumas crianças, me ofereceram, eu estava pronta para essa adoção, mas eu não me senti confortável. Não bateu aquilo que precisa naquele momento. Talvez... Mas você queria então encontrar uma criança que estivesse mais ou menos na fase do seu filho? Não, eu estava preparada ali, eu não estava ainda totalmente preparada. Aí eu fui procurar e vi que não era o meu momento. Aí eu voltei e falei, não é agora. E aí eu comecei, em uma dessas passagens, eu fui a um orfanato, onde eu fiquei encantada com as crianças, todas lá, sendo cuidadas. Eram umas 30 ou 40 crianças. E eu falei, vou cuidar dessas crianças, por que não? E como as pessoas estavam mobilizadas com a perda do meu filho, assim, os meus amigos, parentes, todos me ajudaram muito. Financeiramente ajudar o orfanato, com roupas, eu fazia bazares, eu me juntei, eu trabalhava, mas ao mesmo tempo eu também fazia essa força. Era um trabalho voluntário. Voluntário de buscar dinheiro mesmo para esse orfanato. Então, eu fiquei e aquilo ali era muito gostoso, porque quando eu chegava no orfanato, eram sempre comemorado no mês aniversário de algumas crianças, e aquilo assim era demais, eram entusiasmadas as crianças, elas abraçavam, era amor que elas nos davam. Impossível não se apaixonar, né? Aí você supre, né? Você muda o seu pensamento, você dá valores que você não tinha. Eu acho que eu aprendi, como qualquer pessoa que perde um ente querido, aprende, né? Você aprende a valorizar tudo aquilo que você tem, né? E tudo em relação do seu emocional, do seu material, tudo. Você acaba dando valores e você sabe exatamente o que você quer. Você muda seus valores de vida. Não, sem dúvida, né? Uma experiência fortíssima, né? E aí alguma coisa muda dentro da gente, não tem como, né? E foi aí que eu quis adotar. Depois de 6 meses, eu já tinha desistido de adotar. Tá. Você tinha dado um passo atrás na adoção. Isso, então como é que o Luiz Paulo chegou na sua vida? Pois é. Aí depois de 6 meses me ligaram e falaram assim, Marici, eu soube que você estava
na fila para uma adoção e nós temos aqui uma criança que talvez você gostaria de conhecer. E eu fui num hospital e aí a mãe estava lá, era uma criança ele tinha 1 ano e meio e... Não, ele tinha 6 meses 6 nessa meses. época, ele estava com 6 meses. E na hora que eu cheguei, que eu vi, nossa, eu fiquei encantada, mas ainda não estava decidida. Eu falei para a mãe, eu vou ajudá-la a cuidar, a criar, a fazer o que você puder, o que eu puder te ajudar. E a mãe estava decidida, porque estava escrito que o Luiz Paulo era para ser Era meu seu filho. filho. Não adianta. E aí não adianta relutar, né? Eu queria convencer a mãe de que eu podia, não. Você propôs ser uma coadjuvante Isso, pra naquela ajudá-la história. a criar, Mas ela não queria mesmo. Aham. Ela não queria e aí ela na frente do juiz, ela passou a guarda para mim. Tá. E aí ele foi adotado por nós e foi incrível, né? Porque é uma situação maravilhosa, realmente preenche a sua vida. Eu não deixei de fazer o que eu estava fazendo no orfanato, mas é uma coisa incrível. Tá. E aí aí a família estava completa até então, Isso. até que a Júlia Maria também apareceu na sua vida. Isso. É muito bom, né? Porque o Luiz já estava ia fazer 2 anos. Na mesma semana que ele ia fazer 2 anos, me ligaram também em Santa Catarina, dizendo assim, olha, tem aqui uma criança que está pronta para adoção. O juiz já tirou a guarda dos pais e ela está pronta para adoção. E nós soubemos que você já tem um filho adotado e que talvez você se interessasse e gostaria de vir conhecê-la. E ela tinha 1 ano e meio. Aí eu falei, meu Deus, olha, eu não sei, mas eu fiquei na hora, eu fiquei na dúvida, mas eu falei, olha, você espera, meu filho me espera 1 semana. Aí ela falou assim, lógico. Aí eu falei, então aí eu volto. E aquilo ficou, e assim, meu filho fez 2 anos, uma graça, preparei bolo, preparei um monte de coisa, e depois de 1 semana, eu acordei, eu falei, chegou a hora, vou pegar. Independente, né? Eu falei, é para ser minha mesmo. Alguma coisa me deu. Eu também acho que isso é coisa que o caminho está marcado, o meu destino era esse, ela era para ser minha filha mesmo. E quando você chegou, você se apaixonou? Meu Deus perdidamente, do céu. imediatamente. Eu fui com o Luiz junto, porque eu falei, eu vou levar o Luiz junto, porque quando nós chegarmos lá no hospital, ela estava no hospital já, ele já vai estar junto, já vai conhecer a irmã. Gente, ela era a coisa mais linda do mundo, só que super magrinha, né? Eu tenho foto dela. Ela tinha umas questões de saúde à época, né? Isso, e aí, mas ela já estava em alta, já podia levá-la. E eu peguei na hora, ela veio, já esticou os bracinhos e toda amorosa. Gente. E aí nós dormimos num hotel, porque era em Santa Catarina, eu fui de carro. Aí ficamos juntos já, todos, e uma graça. Olha que lindeza, gente. É aquela foto que enche, que lota o nosso coração, que coisa mais... Olha esse abraço. Isso, aí já estão maiorzinhos. Que gracinha. Assim que eu peguei, ela não tinha cabelo, ela tinha os cílios enormes, né? E aí foram crescendo e ficou. Em 6 meses juntos. ela era outra menina. Que coisa linda. E os dois muito amigos e quase que da mesma idade. A diferença de idade entre eles é muito pequena, De né? 6 meses 6 só. meses, perfeito, cresceram juntos. Mas é uma graça. Depois que voltar do VT, eu quero que você fale um pouco mais sobre a relação deles também. Porque imagino tá que bom. assim como você estava predestinada a ser a mãe deles, eles também estavam predestinados, estava ser escrito irmãos. para eles serem irmãos. Não sem tenho dúvida dúvida. nenhuma. Mas enquanto isso, a gente vai conhecer um pouquinho a história da Dora, tá bom? A gente vai fazer uma pausa agora aqui no papo para assistir mais um depoimento lindo sobre esse assunto mãe do coração. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a Dora, que também é um verdadeiro exemplo de persistência. Veja aí. Olá pessoal, meu nome é Dora Rodrigues, sou empresária aqui nos Estados Unidos e sou ex-atleta profissional de bodybuilding. Sou mãe do coração, porque eu tive já várias perdas, tive 8 abortos espontâneos e nós decidimos, nós somos tocados pelo Espírito Santo e decidimos adotar. O processo aqui nos Estados Unidos, a gente adota a mãe grávida, porém ela tem 48 horas que ela pode desistir, da adoção depois que o bebê nasce. E com a gente aconteceu isso, depois de 48 horas a mãe biológica desistiu de doar o bebê pra gente, depois de tudo pronto, quartinho pronto. Ai, foi dolorido. Mas
Deus tinha algo surpreendente pra gente. Ele fez um milagre na nossa vida, que depois de 5 dias de vida, o Logan veio pra gente. E a mãe biológica voltou atrás. Já a Caterine, a gente deu entrada no processo em dezembro, depois de exatamente 9 meses, e de repente toca o meu telefone dizendo que tinha uma menina pra gente, que a Caterine tinha nascido e a gente não tinha absolutamente nada, não tinha preparado nada. Mas a gente tem amigos, né? Quem tem amigos tem tudo, então muitos amigos ajudaram a gente. Muitas pessoas acham que a gente tá salvando a vida de outras crianças e na verdade a adoção e essas crianças lindas salvaram a minha vida. Gente, quanta história linda! Eu imagino que o seu coração está transbordando, assim como o meu nesse momento. Daqui a pouco a gente continua o papo com a Marici. Agora vem pra cá, Marici. A história, né, como a gente estava dizendo sobre estar predestinado, parece que até fisicamente, quando a gente olha os dois, atualmente, eles se parecem. Todo mundo fala isso, que coisa verdade. Impressionante, né? Impressionante. Não só na infância, mas na fase adulta também. É verdade. Eles são demais, né? Como é que foi essa conexão? O Luiz e os dois brincavam muito, porque eles tinham quase a mesma idade, né? E a Júlia, ela ficava num andador, porque a Júlia veio, ela ainda não estava andando totalmente. Ela tinha 1 ano e meio, mas ela ainda não caminhava, depois que ela começou. E eu punha ela num andador e o Luiz brincava muito com ela e ela batia nele, batia que nem irmão, todo irmão briga. Claro, natural. E ele não fazia, só tratava ela com carinho, ele não revidava. Oh, e ele cuidava, era uma graça. Os dois sempre foram incríveis, eles são demais na minha vida. Na verdade, eu até vi o depoimento de outra mãe que eles são assim, eles vêm pra gente, não sou eu que vou fazer alguma coisa por eles é que fazem por nós. Eles é que são a nossa vida, né? É amor e é filho. Eles são meus filhos, eu não tenho como dizer que eles são, nunca penso que eles são adotados. São filhos mesmo e é uma coisa impressionante de coração, mas eu não tenho nem isso na minha memória, não tenho nem isso na minha cabeça, é muito legal. É uma relação boa, brigam como irmãos, se amam como irmãos, são companheiros e é normal, como toda a família, né? Lindo demais. E o que você diria para as pessoas, para as famílias que gostariam de adotar, que estão pensando, que estão com essa ideia, ou que já adotaram um e pensam em adotar mais filhos? É óbvio que a vida, ela é cercada de desafios, de dificuldades. Você encontrou, inclusive, alguns no caminho, com a saúde da sua filha e etc. Isso. Mas, enfim, as dificuldades servem para nos ensinar e para que a gente as supere, né? Então, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar com essa sua experiência linda, desafiadora e linda? O que você gostaria de dizer para essas pessoas? Eu acho que é assim, eu acho que ser mãe é a maior emoção que tem na vida. Então, fica à vontade, Marici, pode respirar. A sua emoção também é linda de ver. Muitas vezes eu conheço várias pessoas e as mulheres ainda não teve filhos e eu até falo, tenha, porque é a maior emoção do mundo. Não importa se é adotado ou se é seu de barriga, porque é um filho e você tem os mesmos desafios, né? De ensinar, educar. Eu digo sempre que é difícil, né? Educar. Você nem sabe. É um dos grandes desafios de ser pai e mãe, né? Realmente a educação, ainda mais nos dias atuais, né? Se torna ainda mais desafiador. Não, sim, eu sempre brinco e falo que filho é que nem videogame, né? Que quanto mais passa as fases, mais difíceis ficam, né? É verdade. Então, assim, eu acho que educar... Mas é um amor e é valor que você dá na sua vida quando você tem filhos. É diferente, você muda o seu olhar, né? Eu acho que você acredita mais no mundo, você quer ver o mundo mais bacana e feliz. Para entregar um mundo melhor para eles, né? E eu imagino que esse seu choro, essa emoção que você está sentindo é de olhar para tudo isso e falar, nossa, uau, cada minuto valeu a pena, cada sim que eu falei para a vida, cada vez que a vida me desafiou e eu encarei, e olha aí o resultado, gente, que coisa mais linda. Eles são incríveis.
E eu trabalhei sempre, né? Então, talvez, eu digo assim, as mulheres trabalham, né, muito hoje. Eu sempre trabalhei, talvez tenha deixado eles um pouco em alguns momentos, mas eu acredito que isso faz parte da vida, né? Você dá qualidade, você transmite seu amor por eles e não precisa estar presente muitas vezes, porque você está passando o dia fora trabalhando, né? Isso acontece. Então, assim, eu e tenho... a culpa que vem, né? A gente vem não está mesmo. presente. Todas as mães básico. têm isso. Mas um dia eles também vão ser pais e vão entender o que aconteceu quando eles eram crianças. Então é lindo. Adote ou tenha filhos, porque não tem coisa mais, emoção mais gostosa do que ter um filho na vida. Marisa, eu quero te dar um abraço, vou deixar o contato aqui do Instagram. A gente tem mais depoimentos que vão entrar ao longo do programa, mas eu quero te abraçar e te agradecer por compartilhar com a gente a sua história. É muito linda. Imagina. Muito obrigada, viu? Obrigado eu. Feliz Dia das Mães pra você. Obrigada. Mãezona, mãe real, né? Arroba Marici Rosana pra conhecer mais a história dessa lindeza aqui, tá bom? Até a próxima, viu? Obrigada. Um lindo domingo pra você.